Bem, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 17 de junho, desculpe, 17 de junho, não, 30 de junho de 2023. Às 5 horas, né, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E hoje nós vamos começar a estudar a pergunta 17 do livro, do projeto, né? Quero lembrar a todos aqui que domingo, 16 horas, nós teremos uma palestra online que terá como tema Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Será realizado pelo nosso irmão André Luiz, de São Paulo. Todos estão convidados. Dia 2/7 foi o dia que Chico foi enterrado. Ele morreu no dia 30. Hoje estaremos comemorando, relembrando 21 anos da desencarnação, porque ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Então, hoje faz 21 anos. E no dia 2/7 de 2002 foi quando ele foi enterrado. Então, nós vamos fazer a nossa palestra domingo, às 16 horas. Eu vou mandar o link para vocês no sábado à noite. Divulguem o cartazinho que vocês têm recebido, o link, para que a gente possa fazer essa linda homenagem a esse grande trabalhador da Seara de Jesus, Francisco Cândido Xavier, né? Esse grande servidor do Mestre. Então, nós estamos aqui nesse momento, né? Iniciando o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, agradecendo a Deus essa oportunidade, mais uma vez, que Ele nos concede de estarmos aprendendo um pouco mais sobre os aspectos da mediunidade. Obrigado, Senhor. E como eu falo sempre, esse livro do projeto são um livro onde a equipe do projeto, não é? Que era formada pelo José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves, faziam perguntas. E eles iam buscar, junto à espiritualidade, as respostas. E traziam essas respostas de textos que encontrados em algumas obras psicografadas pelo Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da Joana, né? E outros irmãos mais. Então, eles colocam aqui alguns trechos dessas obras. Mas, às vezes, o texto é tão rico que eu trago um pouco mais para ampliar o nosso conhecimento. Por isso que, muitas vezes, a resposta eu abro o PDF. Porque, às vezes, a resposta que ele dá aqui está muito limitada, né? Porque não pode botar muita coisa. Mas eu gosto de ir lá para trazer um pouquinho mais, porque aí a gente vai compreendendo um pouco mais. Não tem importância, vai demorar um pouquinho, é só 2, 3 perguntas por aula, mas o importante é que a gente tenha essa oportunidade de recolher conhecimento. Então, na pergunta número 17 desse livro, Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, a equipe faz a seguinte pergunta: e como entender o serviço mediúnico criando-se predisposições íntimas favoráveis ao êxito na sua realização? E a resposta está no livro Espírito e Vida. Tá? Então, Rose, desculpa, Rose, é que meu livro não tem o número da pergunta. Esse é o meu. Ele está na parte da educação? Ele está na parte da educação? Tá. Ah, conduta, tá bom, vou achar. Eu troquei de livro, o meu antigo era assim, eu fui numerando, porque é sequencial até o final. Então, você já bota aqui, é a segunda pergunta da conduta. Tá bom, obrigada. A primeira pergunta da conduta é 16. Para mim está 16, essa pergunta. A primeira da conduta é 16 para mim. A pergunta primeira da conduta é: qual o verdadeiro sentido da realização mediúnica? Essa é a 16. A 17 é a que está começando hoje. E como entender o serviço mediúnico, criando-se predisposições íntimas? Obrigada, Rose, já peguei. Obrigada. Vai numerando. 16, essa agora é a 17. E vai numerando até o final. Então, eu vou partilhar aqui o texto onde vem essa resposta. Eu acredito que todos estejam vendo, né? Então, o livro é
Espírito e vida, tá? Espírito e vida. Então, ele diz aqui, o título é Na Seara Mediúnica. Todas as imperfeições morais são tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Esse texto da Seara Mediúnica é de Joana de Ângeles, tá, gente? É de Joana de Ângeles. Ela que escreveu, enviou essa mensagem através do Divaldo. Então, ela tirou aqui um trecho do Livro dos Médiuns, do item 228. Todas as imperfeições morais são tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, a quem, porém, eles exploram com maior facilidade é o orgulho. Porque aqui a criatura menos confessa a si mesmo. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Amaríssimas quer dizer amargas decepções. Está lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 228. Então, a Joana, interpretando esse item do Livro dos Médiuns, vai dizer o seguinte: sim, gostarias de contribuir, almejas, né? Ela está dizendo, fazendo uma afirmação, sim, gostarias de contribuir, almejas cooperar na seara dos médiuns e com satisfação, nomeias os dons de que eles são investidos. Este vê as entidades angélicas e deslumbra-se com a percepção visual dilatada. Então, ela está falando dos médiuns, né? Esse ouve as mensagens transcendentes e renova-se para as tarefas difíceis da existência. Esse outro, né, aquele outro, incorpora instrutores lúcidos e transforma a boca em instrumento sublime de orientação e consolo. Aquele escreve em circunstâncias especiais, e as mãos se convertem em raios de luz a esparzirem páginas sublimes. Aquele outro aplica recursos magnéticos e a saúde escorre pelos seus dedos, revigorando a todos. Outro mais inspirado pelas altas potestades, pelos espíritos sublimes, né, injeta alento novo nos corações, trazendo roteiros abençoados para o mundo. Mas outro e outros tantos materializam, levitam, desdobram-se, realizam intervenções cirúrgicas em pleno transe, construindo a fé nos corações. Assim pensas, assim crês. Mas não são exatas tuas conclusões, diz Joana. Muitos beneficiários da mediunidade desertam da seara do dever. Mediunidade não é apenas campo experimental com laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. Médios prodígios sempre os houve na humanidade. Também passaram inúteis como aves de bela plumagem que o tempo destruiu e desconsiderou. Com o espiritismo, que fez renascer o cristianismo puro, falamos sobre isso, o Consolador, somos informados da mediunidade serviço santificante, que é a mediunidade com Jesus. E com essa bênção descobrimos a honra de ajudar. Não te empolgues apenas com as notícias dos mundos felizes. Há muita dor em volta de ti. E até atingires as esferas sublimes, há muito o que fazer. Almas doentes em ambos os planos exameiam em volta da mediunidade. Dedicando-te à seara mediúnica, não esqueças de que todos os começos são difíceis e de que a visão colorida e bela somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas, onde o sofrimento fez moradia. Eu achei esse parágrafo incrível.
Ela diz assim, ó, dedicando-te à seara mediúnica, não esqueças de que todos os começos são difíceis. Uma grande verdade. E de que a visão colorida e bela somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas onde o sofrimento fez moradia. Para que os mentores espirituais possam utilizar-te mais firmemente, faz-se necessário conhecer tua capacidade de serviço em favor dos semelhantes. O quanto você pode servir ao próximo. Antes de pretenderes ser instrumento dos desencarnados, acostuma-te a ser portador da luz clara da esperança onde estejas e com quem estejas, para que ela, em se apagando no teu archote, não se faça sombra na sombra. Então, olha a pergunta da equipe. E como entender o serviço mediúnico, criando-se predisposições íntimas favoráveis ao êxito da sua realização? É o que ela diz aqui. É o que ela diz aqui. Dedicando-te à seara mediúnica, não esqueça de que todos os começos são difíceis. E que a tua visão colorida e bela somente surge, né, em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram a amar. É isso que ela está querendo dizer. Os olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas onde o sofrimento fez morada. Então, ele perguntou, e como entender o serviço mediúnico, criando-se predisposições íntimas favoráveis ao êxito da sua realização? Ama, ama, serve, entendeu? E para que os espíritos, os mentores espirituais, possam nos utilizar realmente, é necessário conhecer a nossa capacidade de serviço em favor dos semelhantes, o amor. Então, antes de desejar ser um médium de grande capacidade, devemos nos acostumar a ser portador da luz clara da esperança, onde a gente estiver, com quem a gente estiver, para que ela, em se apagando no teu archote, não se faça sombra na sombra. Então, realmente, a Joana aqui nos dá uma grande lição, porque às vezes, né, a gente quer ser... Oi, fale, meu amigo. Que eu achei interessante nesse... desculpa, que eu estou com bastante dor hoje. Desse parágrafo que você mesmo ressaltou com relação a que os começos são difíceis e de que a visão colorida e bela somente surge em toda a sua grandeza aos olhos de que se acostumaram às paisagens aflitivas. Ela nem está dizendo que é difícil, muito pelo contrário. É porque se a gente se acostuma realmente... A gente vê tanta, né, aflição no trabalho mediúnico que qualquer lampejo pequeno de, né, de luz, a gente vai achar uma maravilha. Então, é como se a gente, mal comparando, você dá um pedaço de dar um sanduíche para uma pessoa que passa fome na Etiópia, por exemplo. É um negócio tão pequeno aos nossos olhos, mas para ele é grandiosíssimo, porque é tanta aflição que ele passa, tanta fome que ele passou. Então, não é nenhuma coisa, não, assim, na minha interpretação, não é nenhuma coisa tão difícil assim, né? Porque a gente só vai realmente ver muita aflição. Um pouquinho de luz que a gente enxerga, nossa, é uma maravilha, né? E outra coisa que eu achei também interessante foi essa questão de... Bom, vou lá, depois eu acho. Vamos lá, pergunta 18. Pergunta 18. A equipe pergunta: que procedimentos e atitudes adotará o médium para conquistar a segurança nas facilidades? Quer dizer, a segurança na comunicação, no intercâmbio. Tá? Que procedimentos e atitudes adotará o médium para conquistar a segurança nas facilidades, nas comunicações? E eu vou novamente agora no PDF, só que agora nós vamos no livro Intercâmbio Mediúnico. No livro Intercâmbio Mediúnico, essa obra Intercâmbio Mediúnica é do
o espírito João Cleofas, tá? João Cleofas. É o espírito psicografia do Divaldo Pereira Franco, um grande estudioso, João Cleofas. E ele diz assim: requisitos para o médio seguro. Que a pergunta é: que procedimentos e atitudes adotará o médium para conquistar a segurança nas passividades, quer dizer, na comunicação, no intercâmbio? Então, João Cleofas diz assim: a fim de colimar, é o capítulo, gente, é o capítulo 12 desse livro, tá? Intercâmbio Mediúnico. A fim de colimar êxito no empreendimento das comunicações espirituais inteligentes, deve o médium que se candidata ao Ministério Socorrista preencher, no mínimo, reparou? Eles são misericordiosos, no mínimo, em seguintes condições: equilíbrio, sem uma perfeita harmonia entre a mente e as emoções, dificilmente conseguem os filtros psíquicos coar a mensagem que provém do mundo maior. Sem uma perfeita harmonia, tá? Entre a mente e as emoções, dificilmente conseguem os filtros psíquicos coar a mensagem que provém do mundo maior. Outro, conduta, né? Outra condição, conduta não fundamentada, a vida em uma conduta de austeridades morais, só muito raramente logra o intermediário dos espíritos, quer dizer, o médium, uma sintonia com os mentores elevados. Se o médium não tiver uma conduta de austeridades morais, uma conduta onde ele está se esforçando para melhorar, não está falando de uma conduta perfeita, porque nós ainda não temos ainda não alcançamos isso, né? Ainda falta muito. Mas se ele precisa estar se esforçando verdadeiramente para se melhorar. Se ele não estiver se esforçando para melhorar, muito difícil ele vai conseguir ser o intermediário dos espíritos. Tá? É exatamente o que ele fala, agora eu lembrei do que eu ia falar. No último parágrafo lá, que ela fala que antes de pretender ser instrumento dos desencarnados, acostuma-te a ser portador da luz clara da esperança. Isso. Porque isso é imposição, né? É imposição do médium. Ele tem que, para ele ser um bom médium, ele tem que inexoravelmente estar trabalhando para se melhorar. Né? Exatamente. Então, se não fizer isso, se não modificar a conduta, dificilmente ele vai conseguir estabelecer uma sintonia com os mentores elevados. Mas ele vai conseguir fazer uma sintonia com os espíritos. Mas que espíritos? Não com os elevados. Mas com os espíritos, tem um grupo aí de espírito que está doidinho, né? Para fazer sintonia com o médium. Mas não são os elevados. Uma outra que uma outra atitude, né? Vamos dizer assim, uma outra atitude o procedimento ou atitude que deve adotar o médium é em relação à concentração. Após aprender a técnica de isolar-se do mundo externo para ouvir interiormente, lembra da Regina? E sentir a mensagem que flui através das suas faculdades mediúnicas, poderá conseguir o trabalhador honesto registrá-la com fidelidade. Então, o médium precisa aprender a se isolar, né? E precisa fazer meditação. Ele precisa entrar no seu quarto. Lembra quando Jesus falou? Quer fazer uma prece? Entra no seu quarto, fecha a porta. Ele precisa aprender a técnica de isolar-se para ouvir interiormente e sentir a mensagem que flui através das suas faculdades mediúnicas. Assim ele vai poder conseguir, né, ser esse trabalhador que vai registrar com fidelidade esse tipo de coisa, né? A mensagem, a palavra dos espíritos, e registrá-la com fidelidade. Outra atitude, outro procedimento é a oração. Não exercitando o cultivo da prece com um clima de serenidade interior,
Seria difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares para ascender e alcançar uma perfeita identificação com os instrutores da vida melhor. Presta atenção numa coisa. Ele diz aqui, ó, seria difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares. Ele não está dizendo para a gente que o médium não vai conseguir entrar em contato com os espíritos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a oração sincera, né, aquela oração com muita serenidade interior, né, se ele não praticá-la, ele não vai conseguir abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares. Então, ele não está dizendo que o médium não vai conseguir praticar o intercâmbio, mas que tipo de comunicação ele está estabelecendo? Com quem? Entendeu? Com quem? Entrar em comunicação com os espíritos? Não conseguirá. Mas com que tipo de espíritos? Não com os superiores, não com os bons espíritos. Então, é preciso praticar o cultivo da prece, com clima de serenidade interior. Caso contrário, vai ficar sempre ali, mantendo o intercâmbio com aqueles espíritos menos elevados. E aí, o que ele consegue retirar, conquistar, alcançar com esses espíritos? Nada de bom. Outro procedimento, disposição. Não se afeiçoando à valorização do serviço em plena sintonia com o ideal espírita, cumpre compreensivelmente, ficou separado, né? Mas compreensivelmente torna-se improvável a colheita de resultados satisfatórios no intercâmbio medianímico. Então, se o sujeito não tiver disposição, né? Aí aquilo que o William falou anteriormente, disposição para mudar sua conduta, para fazer aquela oração sincera, para estudar, para se melhorar, né? Não tiver disposição para se afeiçoar à valorização do serviço em plena sintonia com o ideal espírita, dificilmente ele vai conseguir colher bons resultados no intercâmbio mediúnico. Um outro procedimento que ele deve adotar é a humildade. Escasseando o autoconhecimento, bem poucas possibilidades o médium disporá para uma completa, assimilação do ditado espiritual. Porquanto, nos temperamentos, né? Porquanto, nos temperamentos rebeldes e irascíveis, a supremacia da vontade do próprio instrumento anula a interferência das mentes nobres desencarnadas. Então, se o médium não for humilde, né? Se ele não trabalhar isso dentro dele, bem poucas possibilidades o médium disporá para receber, para poder captar, apreender a mensagem, o ensinamento que vem do plano espiritual. E daqueles que permanecem orgulhosos, vaidosos, né? Esses rebeldes, essa vontade de eu sou assim mesmo, tem que me aceitar assim, vai acabar anulando, impedindo que os espíritos bons possam manter ali aquele intercâmbio, né? Anula a interferência das mentes nobres desencarnadas. E o amor, não estando o espírito encarnado aclimatado à compreensão dos deveres fraternos em nome do amor que desculpa, do amor que ajuda, do amor que perdoa, do amor que edifica, torna-se invariavelmente medianeiro de entidades perniciosas com as quais se compraz afinar. Aquele que não ama o seu próximo
ele não vai conseguir manter um intercâmbio com os bons espíritos. O Ministério do Intercâmbio, de Joan Cleofas, é, sobretudo, um labor de autoburilamento, no qual o encarnado mais se beneficia. Quem não pretende domar-se não consegue ajudar os que se debatem na indocilidade sobre as vergastadas da frustração e do equilíbrio. Ora, se você não muda a tua conduta, você vai querer ajudar o próximo. Aquele que se recusa a ascender por esta ou aquela razão, quer dizer, aquele que se recusa a melhorar, né, na teimosia das paixões e que se demora, sincroniza mentalmente com os espíritos rebelados, que o martirizam e cuja conduta e cuja companhia se lhe torna habitual. Afinal, né, a questão das afinidades. Mediunidade é faculdade psíquica que se pode considerar meio, instrumento, ponte, que faculta o intercâmbio entre duas situações vibratórias. Aquele que não se prepara este meio convenientemente, né? Aquele que não prepara este meio convenientemente, jamais logra sair de si mesmo. Tão vencido se encontra pela predominância da personalidade em desalinho, em desequilíbrio. Ofertemos as nossas disposições a Jesus Cristo, o amigo operante que soube transformar-se no excelente médio de Deus, deixando que a suprema vontade do Pai se lhe fizesse a própria vontade, até o momento do holocausto, por amor a todos nós. Se não formos capazes de manter o nosso concurso mediúnico em forma de testemunho de amor pelo nosso próximo, na esfera física, quer dizer, enquanto estamos encarnados, não teremos condição de abrir a alma em flor ao sol da misericórdia divina, em benefício dos nossos irmãos infelizes do mundo espiritual que esperam por nós. Porque você é médium aqui e será médium no plano espiritual. Então, se você não consegue amar agora, como é que você vai amar? Quando você chegar ao plano espiritual, aqueles desencarnados, infelizes, sofredores. Então, você se prepara como médium aqui para dar continuidade a esse trabalho no plano espiritual. Eu vou pegar aqui, não lembrei agora, desculpa o barulho, gente. Tem um livro, eu mexi essa semana, da Sueli Caldas Schubert, chamado Os Poderes da Mente. Eu vou abrir aqui um parágrafo, tá? Quando ela vai falar aqui, eu vi mais o título e achei que o título é bastante interessante, porque nós falamos aqui, olha o que ele está dizendo aqui, se não formos capazes de manter o nosso concurso mediúnico em forma de testemunho de amor pelo nosso próximo, enquanto estamos aqui encarnados, não é? Encarnados, não teremos condição de abrir a alma em flor ao sol da misericórdia divina, em benefício dos nossos irmãos infelizes do mundo espiritual. Então, aí a pessoa vai dizer assim, meu Deus do céu, eu sou médium aqui e vou ser médium também no plano espiritual? Sim. E nesse livro, eu não sei se vocês estão vendo a capa do livro, Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, ela aqui tem um capítulo, que é o capítulo Alucinações Espirituais, tá? Alucinações espirituais. Reunião mediúnica no plano espiritual. Aí eu vou ler um pedacinho. Ela diz assim, não poucas vezes companheiros da seara espiritual demonstram surpresa quando leem ou ouvem falar de reuniões mediúnicas realizadas na esfera espiritual, questionando quanto à sua necessidade e como isto ocorre. Lembramos aos que nos perguntam que o mundo espiritual mais elevado dispõe de recursos verdadeiramente notáveis, dos quais não temos conhecimento e nem mesmo fazemos ideia do que sejam. Entretanto, obras mediúnicas
que relatam algo dessa realidade estão ao nosso dispor, embora toda a dificuldade que tem os benfeitores espirituais de manter as mentes encarnadas alguns detalhes da pátria verdadeira. Assim é que nas colônias da espiritualidade, nos hospitais e postos de socorro, são realizadas reuniões mediúnicas, quando se faz necessário tal recurso, nas quais espíritos inferiores se comunicam através dos bons espíritos, que lhes servem de intermediários, atuando como médios. Sendo as construções, produções e trabalhos terrenos inspirados pelo que existe no plano invisível, porque vamos lembrar o seguinte, tem gente que diz assim, que o plano espiritual é uma cópia da Terra. Não. A vida na Terra é uma pálida cópia do plano espiritual. Então, ela diz aqui, sendo as construções, produções e trabalhos terrenos inspirados pelo que existe no plano espiritual. Então, o trabalho que a gente realiza aqui é inspirado no trabalho que acontece no plano espiritual, no plano invisível. Aí ela continua, tendo este como modelo, embora o que aqui construímos e realizamos seja uma cópia bastante perfeita, podemos igualmente deduzir que o exercício da mediunidade tenha igualmente o mesmo fundamento, razão pela qual os espíritos benfeitores reiteradamente têm ditado a médios, especialmente aos psicógrafos, as noções básicas da prática mediúnica, para que aprendamos com as sábias experiências dos que estão na vida verdadeira, tá? Então, depois ela vai dizer aqui, nos relatos das obras ditadas por André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, observamos que as sessões mediúnicas são efetuadas quando é imprescindível atendimento a entidades que não conseguiriam ser despertadas e paradas de outra maneira, a juízo dos espíritos que as orientam por apresentarem cristalizações mentais negativas a que se condicionaram por tal alinhamento da própria realidade. Então, ela está deixando claro aqui, tá? E que existe trabalho mediúnico no plano espiritual. E depois ela vai dizer assim, portanto, não é difícil imaginar que trabalhos mediúnicos possam ser realizados pelos espíritos para atender a finalidades altruísticas, intenções estas que nos procuram transmitir, demonstrando incansavelmente os benefícios da mediunidade com Jesus. Tá? Então, existem reuniões, tá, mediúnicas no plano espiritual. E muitas vezes, os médios encarnados, durante o desdobramento do sono, são encaminhados até o plano espiritual, durante o desdobramento, para ajudar os espíritos sofredores que estão no plano espiritual desencarnados, servindo como médiuns. E também o sujeito, depois que desencarna, ele pode trabalhar, tá? Ele pode trabalhar como médium no plano espiritual. Então, para quem tem essas dúvidas sobre se existe ou não trabalho mediúnico da espiritualidade, existe sim. Existe o médium desencarnado e o médium encarnado que pode, durante o desdobramento do sono, auxiliar no trabalho. Terminado o trabalho, ele volta. Bom, e aqui, pode falar. Só a título de ilustração. No livro de Mensageiros, no capítulo 8, que eu estou fazendo um estudo estou acompanhando o estudo do Haroldo Dutra, ele fala sobre um mensageiro que falhou na sua missão. E ele era médium na Terra. Só que, como ele falhou,
ele virou ex-médium. Ele não teve a mesma oportunidade de ser médium na espiritualidade, pelo tipo de compromisso que ele tinha, que ele não exerceu enquanto médium na vida terrena. Então vamos ver assim, caçado a mediunidade dele, né? Entendeu, Denise? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Então é como se a mediunidade dele tivesse sido caçada Tá. Isso. da conduta dele. Ainda fala assim, o ex-médium Tá. ainda fala desse jeito, que o ex-médium fulano tal, de tal, né, estava ali... Ele não estava encarnado. Ele era médium, mas teve uma conduta reprovável. Chegando no plano espiritual, ele não podia mais trabalhar como médium. Como pode acontecer aqui na Terra com o médium? O cara é médium, né? Mas tem uma conduta tão reprovável que nós temos isso no livro dos médiuns, a sua mediunidade pode ser suspensa. Né? Pode ser suspensa. E aí ele não vai poder ajudar no plano espiritual. Aí aqui, falando da questão do amor, né, que é necessário, uma das disposições, um dos procedimentos que o médium deve ter é o amor. Eu fui lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Quem quiser, né, dar uma olhadinha, capítulo 13, versículos de 1 a 7, aquela mensagem belíssima, né, que todos nós já conhecemos, que é sempre bom a gente ler. Está lá, excelência da caridade, porque é importante o amor, né, o amor pelos seus semelhantes, fazer esse trabalho belíssimo. Então, ele aqui fala, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, ele vai dizer assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ele está falando dos carismas, né? Dos tipos de mediunidade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, senão, o que é falar a língua dos anjos? Gente, presta bem nisso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, quem é que está falando? Quem é que aqui na Terra, hoje, pode falar a língua dos anjos? Os anjos são os espíritos superiores. São os médiuns, gente. Não são os médiuns que transmitem. O próprio Chico, né, recebeu uma mensagem, se eu não me engano, é de Santa Teresa d'Ávila. Ele se preparou um tempão. Nossa, foi uma das coisas mais sublimes. São os médiuns. Então ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia. Quem é que tem o dom da profecia, gente? São os médiuns. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu vou ao versículo 13. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. É o amor. E aí, a gente dá um salto aqui, quem quiser pegar, né?
no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. No item 6, né? Que é, na verdade, é o item 7, porque o item 6 é o que nós lemos aqui na Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo E semana passada? capítulo 13, versículo de 1 a 7, 13. Aí nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Gente, aí alguém está com o microfone ligado, por favor. Aí a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item 6 nós lemos da Bíblia, mas vamos ler aqui o item 7 do capítulo 15, que diz assim: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não eu sou. Dentro destas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. Ele, Paulo, coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. Paulo coloca a caridade. O que é a caridade, gente? É o amor em ação, até acima da própria fé. É que a caridade está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está ao alcance de toda a gente. Até aquele que diz que é ateu, que não tem fé, que não acredita em Deus, que não gosta de religião, que religião é o ópio do povo, mesmo os que dizem isso, podem praticar caridade. Podem visitar um doente no hospital, uma pessoa num asilo, uma criança, colaborar com as cestas básicas, levar a uma cesta básica, pagar o almoço para alguém, auxiliar alguém a comprar um remédio, abraçar um amigo que está sofrendo, falar uma palavra de consolo, recolher uma pessoa na sua casa. Quando há um desastre desses que nós tivemos aqui em Petrópolis, né? Fazer uma campanha para recolher donativos para levar para os que sofrem. Isso é o quê? É a caridade. É o amor em ação. E ele pode ser ateu. Ele pode ser ateu. Tem uma raiva danada de religião, de religiosas. Mas ele pratica a caridade. Então, está aqui. A caridade está ao alcance de toda a gente. Do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra, não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, nessa pergunta 18, vamos todos para qualidade na prática mediúnica. Ele cortou essa mensagem que eu li para vocês, né? Então, aqui ele fala amor, ele encerra com amor, um dos procedimentos que o médium tem que realizar. Não estando o espírito encarnado aclimatado à compreensão dos deveres fraternos, em nome do amor que edifica, se o médium não ama, não pratica a caridade, torna-se invariavelmente medianeiro de entidades perniciosas com as quais se compraz. Então, é importantíssimo que o médium pratique a caridade, tá? É importantíssimo que o médium ame, que ele acostume-se à prática da caridade. E isso, gente, é um trabalho de exercício mesmo. Tá? É um trabalho de exercício mesmo. Por isso que o João Cleofa diz aqui,
Mediunidade é faculdade psíquica que se pode considerar meio, instrumento, ponte, que faculta o intercâmbio entre duas situações vibratórias. Aquele que não prepara convenientemente jamais logra sair de si mesmo. Tão vencido se encontra pela predominância da personalidade em desalinho. Ofertemos as nossas disposições a Jesus Cristo, o amigo operante que soube transformar-se no excelência de Deus, deixando que a suprema vontade do Pai se lhe fizesse a própria vontade, até o momento do holocausto, por amor a todos nós. Então, o médium precisa amar. O médium precisa praticar a caridade, para que assim ele possa realmente ser um verdadeiro trabalhador do Senhor. Vocês conseguiram pegar o texto até o final, que eu li para vocês? Ele apareceu para vocês aqui? Não apareceu, não. Vocês tinham que- Eu achei que você só ia ler. Esse era, Aí tudo era o texto todo que eu coloquei para você. não apareceu mesmo. Eu achei que você não tinha conseguido colocar. Eu li o texto, vocês tinham que ter me falado, gente. Porque aí eu coloquei esse texto para vocês, é que o texto apagou, mas tudo bem. Eu pensei que você tivesse interrompido a transmissão, né? No outro dia você não apareceu? E você continuou a ler. E a gente ficou ouvindo. Dizendo para vocês. Tanto que eu falei assim, vou partilhar agora esse texto. E entrei para compartilhar. Eu acho que a gente viu um pedaço dele, sim, mas todo ele não. Todo ele não, interessante isso, né? Realmente. Engraçado, porque eu comecei a ler desde o início e depois nós pegamos aqui no restante do livro. Tanto que eu falei aqui, o livro está aqui, eu vou prosseguir. Deve ter dado um pouquinho, mas tudo bem, deu para acompanhar o texto, né? Aí eu fui aqui no Evangelho, na Bíblia, e depois eu fui aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho do Evangelho, esse item 7 do capítulo 15, que completa o pensamento de Paulo, é pequenininho, mas é fantástico, gente. Esse complemento, porque o item 6 é o trecho da Bíblia, capítulo 15, e o item 7 é fantástico, né? Ele explica todo o versículo. Eu acompanhei aqui no Kindle. Da primeira carta aos Coríntios, capítulo Também. 21 a 7 a 13. Ele explica tudo. Ele diz aqui, coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. Então, Paulo, quando traz isso na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, ele está falando que a caridade está acima da fé. Aí, quando ele fala, né, que a criatura pode não ter religião nenhuma, mas ela, se ela amar, se ela praticar caridade, não tem problema, está tudo bem. Então, essa é uma das características do médium, né? Como ele diz aqui, os procedimentos que ele deve desenvolver. Equilíbrio. Ô, Rose, você está tirando a cortina, porque eu lia isso, eu não tinha ideia dessa interpretação, dessa forma, né? Eu achava que eram pessoas dotadas de, sei lá, olha aí, ignorância. Isso que aqui no livro, Qualidade na Prática Mediúnica, lá no final da 18, quando diz assim, entidades perniciosas com as quais se compraz. Escrevam aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, itens. Eu botei de 1 a 7, depois pulei para o 13. Mas você pode botar de 1 a 13. Lê tudo, tá? É que eu fui só na primeira carta aos Coríntios, aí eu pulei do item 7, porque é capítulo 13, né?
capítulo 13, e tem um até... Eu fui até o 7, depois do 7 eu pulei para o 13. Mas você pode colocar capítulo 13, versículos de 1 a 13. Aí depois, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Aí depois você puxa uma setinha e bota aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7, que vai completar a fala de Paulo. E aí a gente vai entender que o médium precisa praticar a caridade. Porque ela é o amor em ação. Entendeu? E mostra que qualquer pessoa, porque a caridade está acima da fé. E caridade no sentido de amor em ação. E o sujeito não precisa nem ser religioso. Né? Não precisa nem ser religioso. E o médium, acima de tudo, tem que praticar caridade. Para que ele possa manter essa ligação com os espíritos superiores. Enfim, eu achava que era uma questão de cultura, de sabedoria. Quando ele fala, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, no meu entendimento, era uma pessoa de uma imensa cultura, de uma imensa sabedoria da terra, né? Com certeza. Aí, dos anjos, eu achava que eram, enfim, espíritos puros, né? Eu também pensava assim. Os espíritos elevados fale todas as línguas dos homens, que ele fale, que ele mantenha a ligação dos espíritos mais elevados. Se não tiver caridade, não tem valor nenhum, né? Não tem valor nenhum. Então, a gente percebe porque ele diz aí que a caridade é importantíssima, né? Então, semana que vem, dia 7, se eu não me engano, é dia 7, né? Nós retornamos na questão 19, 7/7/23. A gente vai devagarzinho, hoje só fizemos a 17 e 18, mas é para a gente trabalhar isso, né? Para a gente esmiuçando, para a gente poder ir pegando tudo direitinho. Então, gente, nós vamos... Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa aí sobre esse estudo de hoje? Não, está tudo bem? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de mergulharmos um pouco mais nesses conteúdos, nessas informações e crescendo, progredindo, para nos tornarmos pessoas melhores, médios melhores, melhores trabalhadores da seara do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e fique sempre conosco. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, gente, ó, um beijão para todos, tá? Amanhã Obrigada, Rose. Aqui para os estudos. Obrigada, Rose. Que está muito bom os estudos de Paulo, e domingo, 4 horas, encontro marcado para a palestra sobre Chico Xavier. Compartilhem, gente, porque eu ouvi falar de Chico, eu ouvi falar desse médium que praticou a mediunidade com Jesus. Com Jesus, com muito amor. Um dos melhores exemplos que nós temos aí, de médium que trabalhou a mediunidade com Jesus. Um beijo para todos vocês. Beijo para todos. Boa noite, tá? Boa noite. Bom Boa noite a todos.